Então, vamos agora para mais uma questão. Vamos falar da questão de gráfico, aquela parte de gráfico, tá? Que aparece muito no Enem, e a gente vai só relembrar aqui graficamente como é que se faz isso. Então, acompanha aí na telinha. Vai lá, chegou aí a telinha. Ó, nós vimos que uma carga, por exemplo, uma carga fixa, Qzão, toda vez que tiver uma carga fixa, ela cria uma certa distância dela, por exemplo, nesse ponto P, se o ponto P estiver a uma certa distância dela, ela cria essa distância D, ela cria nesse ponto P um campo elétrico. Independente de ter carga ou não no ponto P, o campo elétrico existe porque quem criou, quem gerou o campo elétrico é essa carga aí que a gente representa por um Q maiúsculo, ok? Então, sempre vai existir campo elétrico naquele ponto P, se nessa região aqui só tem essa carga Q, ok? Porque é ela quem cria. Se eu quero saber se nesse ponto P eu não estou vendo essa carga, e quero saber se nesse ponto P tem campo elétrico, nós vimos no primeiro módulo que eu coloco uma carga menor, chamada carga de prova ou carga de teste, e eu coloco ela nesse ponto P. Se nesse ponto P ela se mover, ou seja, atuar uma força nela, ela mostra que nesse ponto P existe um campo elétrico. Tudo bem. E matematicamente? Matematicamente eu posso achar o campo elétrico pela carga que cria, que é dada por essa expressão, ó. O campo elétrico é uma constante, K, a carga que gera, que cria o campo, dividido pela distância ao quadrado até o ponto. Então o campo elétrico vai ser K, uma constante, essa carga Qzão, a distância até o ponto, que é essa distância aqui D, ó, tá certo? Essa distância D ao quadrado. Mas eu posso também achar o campo elétrico não por essa fórmula aqui. Eu posso achar o campo elétrico também dividindo a força que atuou na carga teste, dividido pela carga teste. Lembrando que eu vou botar aqui em módulo, porque a carga ela pode ser positiva ou negativa, vai para cá, para cá, para cá. O corpo pode ter uma carga positiva ou negativa, mas campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, a gente vai sempre achar em módulo. Tá? E lembrando também que campo elétrico é uma grandeza vetorial, vai ter módulo, vai direção e sentido, nós vamos já fazer exemplo, lembrando isso aqui como a gente fez já no primeiro módulo. Agora, eu posso usar essas duas fórmulas, olhem lá na telinha, eu posso usar essa fórmula aqui, quando for a carga que cria, a carga fixa, a carga que gera o campo, e posso usar o campo elétrico, a força sobre a carga, se eu usar aqui a carga que eu coloquei para testar se existia campo naquele ponto, ok? Então, o campo elétrico é a força sobre a carga teste, ou o campo elétrico, se for a carga que gerou, é dada por essa fórmula. E é muito comum pedir, está aqui, ó, a carga que cria, o campo é essa carga Qzão, e a carga teste é essa que eu coloquei, que eu falei para vocês. Mas é muito comum pedir também o gráfico do campo elétrico em função da distância. Ora, nós acabamos de ver que o campo elétrico em função da distância é K, a carga, dividido pela distância ao quadrado. Então, lembre-se que o campo elétrico está de um lado da igualdade, a distância está do outro lado da igualdade e elas estão inversamente proporcional ao quadrado. E o gráfico de uma inversamente proporcional ao quadrado é uma hipérbole. Então, sempre gostam de botar a parte de campo, a parte de gráfico, qual o gráfico do campo elétrico em função da distância. E lembre-se, toda vez que você pegar um gráfico, não interessa que seja para cá, para cá, para cá, se for de geografia, de história, de biologia, toda vez que você pegar um gráfico, olha logo qual é a grandeza física que está lá, ou então qual é a grandeza que está no eixo Y e qual é a grandeza que está no eixo X. Voltando a telinha aí, ó, você vai ver que no eixo Y eu tenho um campo elétrico e no eixo X eu tenho distância. Então, como eu tenho um campo elétrico e tenho distância, o gráfico entre esses dois vai ser sempre uma hipérbole, porque o campo está no numerador, a distância está no denominador. Então, voltando à questão, ele perguntava qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico, em função da distância. Campo elétrico em função da distância é Kq sobre a distância ao quadrado. Lembrando que a carga é em módulo. Então, inversamente proporcional ao quadrado é uma hipérbole. Então, o correto, a letra E, esse gráfico daí. Ok? Vamos para mais uma questãozinha de campo elétrico. Olha só.
Em um ponto do espaço, primeiro, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo neste local for nulo. Repetindo, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo neste local for nulo, correto. Se o campo naquele ponto for nulo, a carga que eu coloco lá não vai sofrer ação, ok? De uma força, beleza? Porque campo elétrico, a força depende do campo e da carga que eu coloco, como nós vimos. Então, se naquele ponto não existe campo, a carga, se eu colocar ela em repouso, ela vai continuar em repouso, não vai atuar força nela. Então, essa primeira está muito correta aí, porque ele diz desse jeito aí, ó. Uma carga elétrica não sofre a ação da força se o campo elétrico nesse local for nulo. Lógico. Por quê? Porque a carga elétrica que eu coloco lá, ela vai sofrer a relação, é a força sobre a carga. Ora, se não campo elétrico, é a força sobre a carga. Se não tem campo, se não tem campo naquele ponto, não vai ter força exatamente ali naquela carga, ok? Aí depois ele diz, pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica? Aí pode. Eu posso ter campo elétrico sem que aí exista força elétrica? Pode, e eu expliquei isso há pouco tempo, tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica? Pode. Ó, eu vou pegar aqui um espaço para fazer isso, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho uma carga Q numa região do espaço. Então, nesse ponto P já vai existir campo elétrico, que é dado por uma constante, o módulo dessa carga, que a carga pode ser positiva ou negativa, dividido pela distância até o ponto ao quadrado. Então, o campo elétrico existe nesse ponto P. Então, nesse ponto P, pode existir campo sem força? Pode. E quando é que vai existir força? Para existir força, eu tenho que colocar uma outra carga aqui, uma segunda carga, porque aí sim a lei de Coulomb diz que tem que ter duas cargas, Q1 e Q2. O campo elétrico não, basta ter apenas a carga que cria. Então, eu posso ter campo elétrico sem força? Pode. Basta que eu tenha simplesmente uma carga naquela região. E para ter força, eu teria que colocar uma segunda carga Q. Então, pessoal, essa segunda opção aí é bem interessante, ó. Se eu tenho aqui uma região e só tenho uma carga Q, eu só vou ter aqui num ponto distante dela, no ponto P, eu só vou ter campo elétrico, força não, porque o campo elétrico depende apenas dessa carga que cria. Agora, posso ter campo sem força? Pode. Agora, para aparecer força, eu teria que colocar uma segunda carga, ok? Então, voltando lá, ó. Pode existir campo elétrico sem que aqui exista força elétrica? Pode. É só eu ter só a carga que cria o campo. Então, vai ter campo e não vai ter força. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação de força elétrica? Não. Para uma carga elétrica sofrer ação de uma força elétrica, é necessário que tenha duas cargas, Q1 e Q2, ok? Então, está errada a primeira e está errada a terceira, tá? A primeira diz, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Perdão aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a primeira, vamos lá, voltar a primeira. Uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo, correto. Se o campo for nulo, ela não vai sofrer uma ação, como eu expliquei para vocês. Só agora aqui que eu tinha copiado errado, mas na explicação estava correto. Então, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo, correto. Eu até expliquei. Campo elétrico é força sobre a carga, tá? Se o campo é nulo, a força vai ser nula também, ok? Porque se o campo é nulo naquele ponto, quando eu coloco uma carga lá, ela não vai se mover. Se ela não vai se mover, então não vai atuar uma força nela, ok? Beleza? Porque o campo ali foi nulo. Se o campo foi nulo, não vai existir força na carga. Segundo, pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica? Pode, nós acabamos de ver. Para existir campo, basta ter uma carga. Mas para existir força elétrica, eu teria que ter uma outra carga. Então, se numa região, no espaço, eu só tenho uma carga, então só vai existir o campo que essa carga vai criar, ok? 3. Sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá a ação de uma força? Não.
para ter uma ação da força, nós vimos na lei de Coulomb são necessários ter duas cargas. Então, uma carga elétrica não gera força, não. Uma carga elétrica gera campo, mas força não. Para ter força são necessários duas cargas. É a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb de forças é K, Q1, Q2 ao quadrado. Então, para existir força, são necessários duas cargas, tá certo? Ok? Para aí aparecer a força elétrica. Então, pessoal, ele diz, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação de uma força, sempre que houver, não, tá? Eu tenho que ter aí duas cargas elétricas para sofrer a ação de uma força. Agora, sempre que houver uma carga elétrica, a uma certa distância dela vai ter campo? Vai, porque para campo elétrico basta ter uma carga, ok? Então, o 2 está certo, o 1 está certo, como eu expliquei o 2, e o 3 está errado. Beleza? Então, seria correta CCE, letra D, as duas primeiras corretas e a última errada, tá?